A história que você está prestes a ouvir não começa com um crime comum. Ela começa com algo invisível, silencioso, mortal. Em 1987, a cidade de Goiânia se tornaria palco de uma das maiores tragédias já registradas fora de uma usina nuclear. Um acontecimento que não deixou apenas vítimas, mas marcas profundas na memória de um país inteiro. E hoje, o que resta dessa história não está apenas nos livros. Está enterrado, esquecido e talvez abandonado. Em um ponto afastado de um cemitério simples, longe da movimentação e quase escondido do olhar das pessoas, estão os túmulos das vítimas do Césio 137. Ali repousa não só o corpo, mas o peso de um dos episódios mais assustadores da história brasileira. Entre essas vítimas, um nome se tornou símbolo da tragédia: Leide das Neves Ferreira, uma criança de apenas 6 anos de idade, cuja vida foi interrompida por algo que ninguém conseguia entender naquele momento. Na época, o medo dominava tudo. O desconhecido assustava mais do que qualquer explicação. Ninguém sabia exatamente o que era aquela substância, nem até onde seus efeitos poderiam chegar. A contaminação não tinha cheiro, não tinha cor visível aos olhos comuns, mas se espalhava, silenciosamente, entre casas, objetos e pessoas. E foi esse medo que fez com que, após a morte das vítimas, até mesmo o descanso final delas fosse cercado de rejeição. Os corpos foram sepultados no ponto mais distante do cemitério, isolados, separados, quase como se ainda representassem perigo. Os caixões precisaram ser revestidos com materiais especiais numa tentativa de conter aquilo que, na época, parecia impossível de controlar. O pânico coletivo falava mais alto que qualquer informação. Mas o tempo passou, e com ele veio o conhecimento. Hoje, não existe mais risco de contaminação nesses túmulos. A ciência já explicou o que antes era desconhecido. Mesmo assim, o que deveria ser um espaço de memória se transformou em algo diferente. O local permanece de pé, mas sem história. Não há placas detalhadas, não há sinais claros que expliquem o que aconteceu ali. Não há sequer o cuidado que um episódio dessa magnitude exigiria. Os túmulos resistem, mas o tempo cobra seu preço. Estruturas desgastadas, sinais de abandono e um silêncio que parece carregar mais do que apenas respeito. Carrega esquecimento. E isso levanta uma pergunta inquietante. Como uma tragédia dessa proporção pode aos poucos desaparecer da memória coletiva? Porque quando a história não é lembrada, ela corre o risco de se repetir. E talvez o mais assustador não seja o que aconteceu em 1987, mas a possibilidade de que algo parecido possa acontecer novamente. O acidente com Césio 137 não foi apenas um episódio isolado. Ele revelou falhas graves. Falhas no controle de materiais perigosos, falhas na informação e, principalmente, falhas na forma como lidamos com o passado. Com o tempo, medidas foram criadas, protocolos foram estabelecidos. O Brasil aprendeu, pelo menos em teoria. Mas será que a memória acompanhou esse aprendizado? Porque existe uma diferença entre aprender e lembrar. E o que vemos hoje é um contraste perturbador. Enquanto outros países transformam locais de tragédia em espaços de preservação e reflexão, aqui, muitas vezes, esses lugares desaparecem. São demolidos, esquecidos ou simplesmente ignorados. Como se apagar o cenário fosse suficiente para apagar a dor. Mas não é. Os túmulos das vítimas do Césio 137 continuam ali, como um lembrete físico de tudo o que aconteceu. Eles contam uma história mesmo sem palavras, uma história de medo, de desconhecimento e de vidas interrompidas cedo demais. E talvez o maior erro
seja permitir que esse silêncio continue. Porque quando a memória se perde, o perigo não desaparece. Ele apenas espera. Mas para entender por que esses túmulos carregam tanto silêncio, é preciso voltar no tempo. Voltar para um cenário onde tudo começou de forma quase banal, quase insignificante. O ano era 1987, e no meio da cidade de Goiânia, um prédio abandonado guardava algo que jamais deveria ter sido deixado para trás. Um aparelho médico, esquecido dentro de uma antiga clínica desativada. Por fora, parecia apenas sucata, algo sem valor, algo descartável. Mas por dentro, havia um perigo invisível. Foi assim que dois homens, sem saber o que realmente estavam encontrando, decidiram retirar partes daquele equipamento. A intenção era simples: vender como ferro velho. O que eles não sabiam é que estavam iniciando uma reação em cadeia que mudaria para sempre a história de dezenas de pessoas. Dentro daquele equipamento, existia uma cápsula contendo Césio-137, uma substância altamente perigosa, capaz de emitir radiação intensa e provocar danos irreversíveis ao corpo humano. Mas naquele momento, ninguém sabia disso. A cápsula foi aberta, e foi ali, naquele instante, que o invisível ganhou forma. Um brilho azul, hipnotizante, bonito, quase mágico. Algo que, aos olhos de quem não entendia, parecia até fascinante. E foi exatamente essa aparência que transformou a tragédia em algo ainda mais devastador. O material começou a circular, passou de mão em mão, foi levado para casas, compartilhado entre amigos, mostrado como uma curiosidade. Crianças tocaram, adultos manipularam, famílias inteiras tiveram contato com aquilo sem imaginar o perigo. Entre essas pessoas estava Leide das Neves Ferreira, uma menina que, como qualquer outra criança, se encantou com o brilho. Sem saber, ela estava sendo exposta a algo extremamente nocivo. Os sintomas começaram a surgir. Primeiro, sinais aparentemente comuns: mal-estar, fraqueza, náuseas. Depois, algo mais grave. A deterioração física avançava, sem explicação clara. E enquanto isso, a contaminação continuava se espalhando. O que parecia um caso isolado, logo se transformou em um cenário de crise. Hospitais começaram a receber pacientes com sintomas semelhantes. Médicos, inicialmente, não conseguiam identificar a causa. O desconhecido, mais uma vez, se impunha. Até que a verdade veio à tona. E quando veio, já era tarde demais para muitos. O que havia se espalhado por Goiânia não era uma doença comum. Era contaminação radiológica. Uma palavra que até então parecia distante da realidade brasileira, mas que agora se tornava brutalmente concreta. A cidade entrou em estado de alerta. Casas foram isoladas, objetos foram descartados, regiões inteiras passaram por processos de descontaminação. E pessoas passaram a ser tratadas não apenas como vítimas, mas também como fontes de medo. O preconceito surgiu, o pânico tomou conta, e aqueles que haviam sido expostos começaram a ser evitados. O toque virou risco, a proximidade virou ameaça, e foi nesse cenário que algumas das vítimas não resistiram. Entre elas, a pequena Leide. Sua história rapidamente se tornou o símbolo mais forte daquela tragédia, não apenas pela idade, mas pelo impacto emocional que sua perda causou. O enterro, como já vimos, não foi apenas um momento de despedida, foi também um retrato do medo coletivo. Houve resistência, houve tensão, houve rejeição. A ideia de que até mesmo após a morte poderia existir risco gerou uma das cenas mais marcantes daquele período. Mas o tempo seguiu. A cidade foi reconstruída, os protocolos foram criados, as falhas começaram a ser corrigidas. O Brasil aprendeu, da maneira mais difícil possível. Hoje, o caso do acidente com Césio-137 em Goiânia é estudado em diversos lugares do mundo.
Ele se tornou referência em segurança, em controle de materiais e em gestão de crises. Mas existe uma contradição difícil de ignorar. Enquanto o mundo estuda, o local onde tudo aconteceu lentamente esquece. Os túmulos continuam ali, silenciosos, resistindo ao tempo, mas não ao descaso. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Memória não é apenas lembrar. Memória é preservar, é contar, é ensinar. Sem isso, a história perde força. E quando a história perde força, os erros encontram espaço para voltar. Recentemente, casos envolvendo equipamentos radiológicos abandonados ainda são investigados. Situações que, por pouco, não resultaram em novas tragédias. Isso mostra que o problema não desapareceu completamente. Ele apenas mudou de forma. E talvez seja exatamente por isso que lugares como aqueles túmulos deveriam ter mais atenção, mais cuidado, mais respeito. Porque eles não representam apenas o passado. Eles representam um alerta, um aviso silencioso de que o desconhecimento pode ser tão perigoso quanto qualquer ameaça visível, e que a negligência pode custar vidas. Hoje, quem passa por aquele cemitério dificilmente imagina o que aconteceu ali. Não há multidões, não há homenagens constantes, não há o destaque que uma tragédia dessa dimensão exigiria. Apenas o tempo, seguindo seu curso e apagando pouco a pouco os detalhes. Mas enquanto existir alguém disposto a contar essa história, ela não estará completamente perdida, porque lembrar é também uma forma de proteger o futuro. E talvez seja essa a verdadeira função daqueles túmulos, não apenas guardar o passado, mas impedir que ele se repita. Se você chegou até aqui, é porque essa história te marcou de alguma forma. E existem muitas outras histórias como essa que precisam ser contadas. Histórias reais, pesadas e que fazem a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, já se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não deixa a memória morrer. E ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser mais uma dessas histórias que você nunca vai esquecer.